Sonorização Duas Rodas. A propaganda é a alma do negócio. Quem vende, anuncia. E quem anuncia, vende muito mais. Entre em contato. 8746-2756. Sonorização Duas Rodas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, lindos, lindas e lindes. Eu sou Fran Cardoso, mulher preta, mulher de axé, filha de Dona Nilzete Cardoso, mãe solo. Fui criada entre o bairro de Brotas e o bairro de Periperi, que fica no subúrbio de Salvador e de onde se origina, até onde eu conheço, a minha família materna e também paterna. Tenho 32 anos, sou comunicóloga, produtora cultural e executiva, escrevivente e uma das idealizadoras e apresentadoras do podcast Pele Preta. Licença, cheguei. Então, Franzinha, o que você achou do roteiro dessa temporada? Eu achei fantástico, né? Eu tô super empolgada. Eu tô empolgado também. Eu sou Rafael Santana, nascido na Liberdade, criado no Palmiúdo, educado em uma escola pública no bairro do Curuzu e posteriormente concluindo meus estudos no antigo Cefet. Hoje eu sou jornalista, trabalho com esporte e com muito orgulho sou roteirista, editor e apresentador do podcast Pele Preta. 1, 2, 1, 2, testando, Pele Preta. Ei, testando. Podcast Pele Preta, testando. Mas antes da gente entrar no podcast, Franzinha, explica para quem não conhece a gente como é que surge o nosso projeto, o podcast Pele Preta. Então, nós somos amigos de um período longo, né? Mais ou menos aí uns 10 anos que nos conhecemos. No último ano de 2019, decidimos fazer uma reunião para resolver como colocar as nossas vozes e vozes de outras pessoas para fora. A gente tem esse incômodo de falar sobre determinados assuntos que não são falados pela grande mídia. E a partir dessa reunião surge a ideia do podcast Pele Preta. Nosso primeiro episódio vai ao ar em novembro de 2019. 20 de novembro de 2019. 20 de novembro. 20 de novembro. É uma lembrança muito gostosa. Tenho na memória até hoje. E é isso. Vamos lá? Vamos gravar essa temporada? Vamos nessa. Para a população negra, comunicar sempre foi um ato de resistência. Desde o ano de 1833, quando Francisco de Paula Brito fundou o jornal O Homem de Cor e inaugurou o que chamamos de imprensa negra. Mas mesmo antes, nossos ancestrais já utilizavam folhetins e panfletos para reivindicar suas pautas, como aconteceu aqui na Bahia, em 1798, durante a Revolta dos Búzios, quando uma camada popular da sociedade, incluindo escravizados e ex-escravizados, se levantou a favor da proclamação da República, tendo como uma das pautas o fim da escravidão. A escravidão foi institucionalmente abolida. Porém, a opressão sobre corpos negros continuou e continua operando de todas as formas imagináveis. Mas de uma coisa tenha certeza, se você ainda não sabe, onde quer que houvesse opressão, a imprensa negra continuava lá, firme, fazendo ecoar o som das nossas vozes, na figura de inúmeros periódicos. Um dos mais representativos foi A Voz da Raça, da Frente Negra Brasileira, lançado em 1933. A gente não cometeria a injustiça de ficar aqui citando os jornais porque eles foram muitos mesmo, e certamente alguns seriam esquecidos. Além disso, aquilo que hoje conhecemos como mídia negra ultrapassa as folhas de jornais e folhetins e precisamos entender que essa comunicação existe muito antes dos registros oficiais da historiografia. É extremamente importante olhar para o passado e reverenciar quem veio antes de nós, porque sem a luta deles, o podcast Pele Preta nem existiria. Nosso podcast tem a honra de receber Alane Reis, fundadora da revista Afirmativa. Por favor, Alane, se apresente. Meu nome é Alane Reis, 29 anos, sou negra, nasci no Nordeste de Amaralina, que é uma das maiores periferias aqui de Salvador. Estudei jornalismo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje eu sou mestre em comunicação e pesquiso narrativas da mídia negra, de imprensa negra, sobre projeto político de nação.
Além da revista afirmativa, eu trabalho aqui no Odara Instituto da Mulher Negra, que é uma organização do movimento social, uma ONG que atua aí nas questões diversas de combate ao racismo e de fortalecimento das mulheres negras. Essa daqui, para vocês terem noção, teve uma tiragem de 4.500 exemplares. É muita revista, gente. Essa daqui a gente teve menos, mas ainda foi bastante, que foi 2.500 exemplares. E aí a gente teve esse vácuo aí, né? De 4 anos até lançar essa. Hoje o meu papel tem sido muito mais de pensar em dinheiro, de pensar como é que a gente se sustenta, de pensar como é que a gente se paga, porque em vários momentos, para a gente manter o site online, a gente fez vaquinha, a gente mesmo pagava do nosso recurso, do nosso dinheiro, para que as coisas acontecessem. Há algum tempo a gente não está mais assim, a gente começou a pesquisar, a entender e aí a concorrer aos editais públicos, aos editais de financiamento de fundações de direitos humanos. A gente sabe que comunicação é caro, fazer comunicação no sentido de impresso é caro, de audiovisual a gente nem se fala, que é mais ainda, manter o site é caro, fotografia, enfim, tudo isso, né, além do material humano, os equipamentos, as coisas que a gente precisa. E aí eu comecei a perceber que para a gente ganhar um edital, se a gente coloca, olha, a gente tem esses custos, que são os custos reais para o site estar pronto, para a gente produzir uma matéria, para a gente entrevistar alguém, para a gente gastar um transporte, para a gente passar um dia, enfim, colocava uma série de atividades, de produtos, de oficinas, que muitas vezes nos onerava mais do que nos ajudava a produzir de fato, porque não era sustentável. A gente botava um orçamento X ali que daria para fazer, mas na real a gente gastava muito mais. A gente tem percebido que mídia negra desde nós que produzimos jornalismo, mas que também usamos nossas páginas nas redes sociais para trazer outros conteúdos exclusivos de rede social. Os podcasts são mídia negra, quilombos educacionais, cursinhos pré-vestibulares sociais que são feitos em maioria por pessoas negras e que trazem o racismo como agenda política, as pessoas que são blogueiras, influencers, que estão na internet produzindo conteúdo de forma geral, as páginas que são essas várias páginas para atitudes, tem muita página super bombada aí no Instagram, no Twitter. Todos nós produzimos mídia negra, mas uma coisa que eu percebo que me preocupa é que muitas vezes as pessoas que estão produzindo conteúdo na internet, que tem o foco no racismo, elas não se alinham a processos coletivos. Elas não referenciam pessoas que vêm fazendo isso antes dela, grupos que vêm fazendo isso, porque a gente tem um problema em relação ao combate ao racismo no Brasil. Parece sempre que a gente está começando a fazer a luta, parece sempre que a gente está inventando uma estratégia. A gente não pode produzir comunicação no presente sem pensar o que é que vem sendo produzido pela nossa população, no sentido de pensar liberdade, no sentido de pensar autonomia e emancipação ao longo do tempo. E isso é uma coisa que eu acho que falta na nossa geração de comunicadores negros que produzem conteúdo. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente refletir e pensar. O Pele Preta está muito feliz em receber Leonardo e Lucas, integrantes do Complexo do Nordeste de Amaralina. Eu sou Leanderson Gomes, mais conhecido como Léo Gomes, sou morador aqui do Complexo do Nordeste, moro precisamente ali no Vale das Pedrinhas e estudei 6 semestres de Publicidade e Propaganda. Sou uma pessoa apaixonada pelo audiovisual. Eu sou o Lucas, mais conhecido como Seu Bara, sou apaixonado pela minha favela, pela cultura do meu povo e gosto também muito de comunicação. Juntar essas duas coisas na minha vida foi crucial para eu estar bem hoje. Já participei do grupo Coabales como percussionista e dançarino, já fiz um curso também na TV Pelourinho de edição de vídeo e tranquei a faculdade no 4º semestre de Publicidade e Propaganda. O Complexo do Nordeste começou antes de existir, ou seja, em 2018 eu tinha comprado uma câmera e fui cobrir o carnaval daqui do bairro, do Nordeste de Amaralina. Então eu fiz todo o registro do carnaval de todos os dias e deixei arquivado durante todo o ano. Fiquei pensando, o que eu vou fazer com essas imagens? Aí durante esse ano, enquanto eu estava pensando, eu fiquei pensando assim, poxa,
o Nordeste tem muita coisa boa rolando, acontecendo, só que nada aqui é registrado, é produzido e é divulgado. Então eu pensei, vou criar uma página no Instagram e começar a desenvolver o trabalho aqui no bairro. Que é aí que surgiu o Complexo do Nordeste no final de 2018. E a partir da existência do complexo, eu comecei a postar os melhores momentos do Carnaval de 2018, já como se fosse um aquecimento de 2019. Lucas eu venho conhecer depois. Como o complexo tem muita coisa que acontece aqui, tem também a parte do esporte, que é a várzea. Então, se é o Complexo do Nordeste, tem que ter a cobertura da várzea. Então comecei a cobrir a várzea do complexo e chamando a atenção da galera, que é famosa a várzea, mas a galera não conseguia assistir. Foi aí que eu comecei a me bater com o Lucas, me encontrar que ele registrava o time do Bola 7 e quando eu tava lá registrando pro complexo. A partir daí a gente foi começando a conversar, trocar ideias e resolveu fazer essa parceria, se juntar. Em 2018, o Instagram aqui no Nordeste era bastante fraco, em Salvador, principalmente no bairro do Complexo. Então a gente começou a incentivar os comerciantes a criar página no Instagram para começar a divulgar seus produtos online e seu comércio online. Ou seja, eles abriam seu comércio na rede social e a gente divulgava na página. E foi aí que todos os comércios começaram a investir nessa parte do marketing, da rede social, e a gente começou a divulgar. A galera começou a investir mais no seu comércio. Hoje em dia todo mundo, tipo 80% dos comércios aqui tem Instagram aqui do complexo. Bom dia, favela. Bom dia. Coisa fina, coisa clássica tá rolando na nossa favela. Tô com o Léo aqui. Tem gravação fina hoje, 2 gravações finas e começamos logo de manhã. Estamos aqui com a produtora gravando um filme com a gente. Imagina, olha que babado, olha que importância. Ou seja, o trabalho vai fluindo e a gente vai fazendo novas conexões, família. Tá eu e o Léo aqui agora. Tem uma galera aqui do filme Aqueção, jovens comunicadores, que está aqui com a gente, fazendo essa gravação. Gente, muito obrigado por ter escolhido a gente para poder fazer esse trabalho, por olhar o trabalho do Complexo do Nordeste como algo positivo e algo que acrescente aos jovens de comunidade de periferia de Salvador. Hoje de manhã, a primeira mensagem do Complexo do Nordeste foi uma parabenização de um dos nossos seguidores, porque a gente estava divulgando uma identidade que alguém perdeu, então a pessoa parabenizou. Então a gente tem um retorno da galera. Diga aí seu arroba. Apareceu várias aqui, qual é? Massa, a gente vai passando, a gente vai registrando a galera e botando no complexo. Valeu, vou marcar você aqui. O Raio-X do Complexo foi o primeiro quadro que surgiu na página, né? Aí qual foi a ideia inicial? De pegar essa personalidade do bairro e fazer algumas perguntas, tirar dúvidas de moradores e transformar aquilo ali em algo engraçado e diferenciado no bairro. Aí uma das primeiras figuras que a gente pegou foi a abelhinha. O pessoal me conhece mais como abelha rainha. Eu joguei muita bola na praia, mas o pessoal botava como abelha rainha. Mas sempre você rainha no resto da minha vida. Mas o pessoal me conhece mais com nhanga. A gente já se posiciona de uma forma que é de entretenimento. A gente não visa notícia, ou seja, somos de periferia, somos. Acontece injustiça aqui dentro? Acontece. Mas você não vai ver na nossa página nada que tenha negatividade. É muito simples. Negatividade e positividade. Tem negatividade, não está na nossa página. Por mais que seja um protesto pertinente. Já fomos cobrados por isso, mas a nossa página é para entreter. A gente imagina que um menino daqui do bairro que faz judô e que foi para outro estado, ganhou uma medalha, ele merece esses 30 segundos de atenção mais do que o cara que cometeu um crime para estar no holofote e a gente apontando pro cara. Eu acho que não vai mudar a sociedade dessa forma, e sim com educação. Então a gente usa o nosso entretenimento para poder gerar valor, gerar sensação de pertencimento e educar. Exatamente. Nossos corações se enchem de felicidade ao receber a jornalista e influencer Ashley Malia. Por favor, Ashley, fale um pouco de você pra gente. Eu sou Ashley Malia, tenho 23 anos, sou de Salvador, né? Nasci aqui e eu sou uma menina que cresceu lendo Percy Jackson e Harry Potter.
Mas hoje eu entendo que, mesmo lendo Harry Potter e fazendo conteúdo sobre isso, que é uma história que não tem muitas pessoas negras, que foi criada por uma pessoa branca, né? E que tem toda aquela questão ali de não ter pessoas negras de fato, ainda assim será um conteúdo preto, porque é uma mulher preta que está falando e é a partir das minhas vivências, da minha perspectiva, que estará sendo produzido. E nós, pessoas pretas, né, não conhecemos uma outra realidade de mundo que não seja uma realidade de mundo ocidental. Eu produzo conteúdo na internet há cerca de 10 anos. Faço algumas anotações sobre o vídeo para contribuir com a legenda. Então a afrocentricidade nos convida a olhar para... E eu sempre fui blogueira de blog, né? Na época que nem existia Instagram, que nem existia story, nada disso. Era blog de escrever. Eu sempre produzi conteúdo no Instagram sozinha. E em 2015 eu ingressei no curso de jornalismo. Foi o momento em que eu consegui profissionalizar mais. Eu nem pensava na possibilidade de ganhar dinheiro com produção de conteúdo. Agora eu já tô separando algumas coisas para planejar o meu canal no YouTube, que eu vou iniciar ele com uma resenha de um defeito de cor, mas nesse momento eu estou buscando algumas referências e pensando na identidade visual dele, né? Então eu já tô fazendo pesquisa de cor do ano e ver como é que eu posso combinar isso também. Eu tenho algumas paletas de cores separadas aqui. E tenho uma pasta salva no Pinterest com as minhas referências de logo, né? E aí eu tô buscando mais algo com a minha identidade mesmo. É um canal que ele vai expressar a minha identidade, então eu quero que seja colorido, eu quero que seja bem jovem, que tenha movimento, né? E aí eu vou fazer algumas anotações aqui e passar para o designer que vai fazer as artes. Pela primeira vez não será eu que vou fazer tudo sozinha, né? Vou ter ajuda. Eu já vou anotar algumas coisas de planejamento aqui. No Instagram, eu considero assim que o meu início de fato enquanto influenciadora digital foi em 2020. Eu iniciei o ano de 2020 com 4.000 seguidores e fechei o ano com 32.000. Né? Então muita coisa mudou, foi uma mudança muito brusca, mas eu continuei produzindo meus conteúdos sem pensar muito nessa questão. Teve também a época do caso Gabriel, que aconteceu em junho, na verdade, né? E que foi muito importante para minha carreira como jornalista, porque eu dei o furo, eu acompanhei de perto. Chegou o prêmio Maria Filipa, que foi em julho, né? Foi no Julho das Pretas, o prêmio aconteceu no dia 25 de julho. E, nossa, quando eu recebi a notícia, né, o convite, eu nem acreditei, porque eu acho que nós, mulheres negras, a gente nunca é preparada para estar nesses lugares, né? E para estar nessa posição de reconhecimento. E para mim foi muito chocante pensar, tipo, como assim alguém quer me premiar pelo meu trabalho? Eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar e agora eu estava recebendo um prêmio pelo meu trabalho. Para mim é muita coisa e quando eu lembro, eu me emociono porque não fui preparada para isso. O Prêmio Maria Filipa ele aconteceu no dia em que se comemora o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Foi muito importante para mim e nesse dia eu me senti muito linda, essa roupa incrível. E eu nem sabia que seria tão grandioso também, né? Teve um troféu, teve o quadro também que eu guardo até hoje. E essa roupa incrível com esse penteado maravilhoso. Me senti a própria Beyoncé indo receber um Grammy. O Prêmio Maria Filipa é um marco, assim, nesse momento em que eu mesma me reconheço e reconheço meu trabalho, né? Porque eu acho que a gente só reconhece o nosso potencial a partir dos olhos dos outros, né? Quando o outro fala, nossa, isso aí que você fez é muito bom. Eu cresci bastante e eu acho que foi assim que eu comecei a levar a produção de conteúdo como algo profissional, como um trabalho, me enxergar de fato enquanto comunicóloga empreendedora, né? Porque a partir de 2020 eu passo a ganhar dinheiro com a produção de conteúdo. Então eu tinha entregas, eu tenho que ser mais organizada, eu preciso ter uma estrutura de fato
para que a minha empresa, né, ela seja organizada e ela cumpra as suas metas, né? Deixo aqui nos rascunhos e já venho para a arrumação. Eu acho que chega a ser um pouco desumano isso de pensar no influenciador, né, nesse rosto, como uma vitrine, como uma empresa, mas é também necessário para que a gente saiba lidar com isso, com esse mercado, e é algo que, para influenciadores negros, isso chega bem mais tarde. E por fim, a Queçã é um dos caminhos do orixá Exu, que, segundo alguns itãs ou histórias das tradições africanas e afro-brasileiras, é o orixá responsável pela comunicação. É a Queçã o responsável pelos portais e caminhos que nos faz comunicar com os outros orixás através do oráculo. Portanto, sem Exu não há comunicação. Sem a Queçã não há informação. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do Pele Preta, a Queçã, Pretos Comunicadores. Obrigada por nos escutar e acompanhem o nosso podcast.